Quem foi Abimeleque? Abimeleque foi o nome ou título de pelo menos 4 personagens bíblicos. Entre eles estão os reis filisteus de Gerar citados no livro de Gênesis, e o filho de Gideão. Abimeleque era um nome semítico ocidental comum nos tempos do Antigo Testamento. Muito provavelmente esse nome significa, meu pai é rei. O primeiro personagem bíblico citado com esse nome foi o rei filisteus de Gerar com quem Abraão teve contato. Possivelmente esse Abimeleque foi o líder de um dos primeiros clãs de filisteus que habitou na Palestina. A Bíblia diz que Abraão escondeu de Abimeleque a informação de que Sara era sua esposa. O patriarca temeu por sua vida ao pensar que os filisteus poderiam matá-lo por causa de sua mulher. Então ele disse a Abimeleque que Sara era somente sua irmã, uma meia-verdade. As mulheres da casa de Abimeleque tinham sido tornadas estéreis. Ao acreditar que Sara fosse uma mulher desimpedida, Abimeleque mandou buscá-la para ser uma de suas esposas. Mas durante a noite Deus falou com Abimeleque em sonhos, revelando-o a verdade que Abraão procurou esconder dele. Deus lhe avisou que ele seria castigado de morte, caso insistisse em possuir a mulher de Abraão. Então Abimeleque se encontrou com Abraão, e de certa forma o repreendeu por conta de sua atitude. Ele devolveu Sara a Abraão, além de presenteá-lo generosamente com alguns bens. Abimeleque também compreendeu que Abraão era um profeta do Senhor que podia interceder por ele. Abraão orou por Abimeleque, e as mulheres de sua casa puderam conceber filhos. Abraão prosperou muito naquela região. Tempos depois, houve um desentendimento entre os servos de Abimeleque e a família do patriarca por causa de um poço. Mas tudo foi resolvido, e Abraão e Abimeleque fizeram uma aliança. Anos mais tarde, outro rei de Gerar com esse mesmo nome é citado na Bíblia, dessa vez em conexão com Isaque. Curiosamente a história praticamente se repetiu. A fome fez com que Isaque fosse para Gerar. Ali ele também pensou que poderia ser morto por causa da beleza de sua esposa. Tal como seu pai havia feito, Isaque disse que Rebeca era sua irmã. Quando Abimeleque soube da verdade, repreendeu Isaque. Naquela terra Isaque também prosperou muito, inclusive reabriu os poços cavados por seu pai. O sucesso de Isaque despertou a inveja das pessoas, e Abimeleque pediu que ele fosse embora. Depois Isaque e Abimeleque também fizeram uma aliança. Alguns estudiosos acreditam que esse segundo Abimeleque talvez tenha sido um filho ou um neto do primeiro Abimeleque que conheceu Abraão. Outros dizem que não há necessidade de considerar necessariamente um parentesco entre os dois homens, visto que Abimeleque era um tipo de cognome comum entre os líderes filisteus. Abimeleque também foi o nome de um dos filhos de Gideão, juiz de Israel, com uma mulher de Siquém. Ele tramou a morte de seus 70 irmãos, e para isso contou com a ajuda do povo siquemita. Ele recebeu recursos do tesouro de Baal-berite, o deus cultuado em Siquém, e conseguiu reunir homens perversos que lhe ajudaram a executar seus irmãos. Depois, Abimeleque rapidamente foi proclamado como rei pelo povo de Siquém. Somente seu irmão caçula, Jotão, conseguiu escapar de sua matança. Ele ainda proferiu uma parábola contra Abimeleque, dizendo que ele iria encontrar a destruição entre o próprio povo que o ajudou. Depois de cerca de 3 anos, Abimeleque começou a experimentar oposições e revoltas do povo de Siquém contra sua liderança. Então ele procurou suprimir a qualquer custo os movimentos que se levantavam contra seu domínio. Ele arrasou a cidade de Siquém e cobriu sua terra com sal para que se tornasse infértil. Na ocasião, muitas pessoas procuraram refúgio na torre do templo pagão de Baal-berite. Mas o sanguinário Abimeleque colocou fogo na fortaleza e queimou vivo todo aquele grupo. Aproximadamente 1000 pessoas morreram ali. Em seguida Abimeleque foi a Tebes, uma cidade próxima. Ele também sichou e tomou aquela cidade. De forma semelhante ao que ocorreu em Siquém, o povo correu para se refugiar numa torre que havia na cidade. Então mais uma vez Abimeleque teve a ideia de incendiar a torre. Porém dessa vez seu plano foi completamente frustrado quando uma mulher jogou um pedaço de pedra de moinho sobre sua cabeça. A pedra atirada pela mulher quebrou o crânio de Abimeleque, ferindo-o mortalmente.
Como na época era desonroso para um homem morrer pelas mãos de uma mulher, o ímpio Abimeleque ordenou que seu escudeiro o matasse. De qualquer forma, a fama de que uma mulher lhe feriu mortalmente perdurou em Israel. O livro de Crônicas menciona um sacerdote, filho de Abiatar, pelo nome de Abimeleque. Mas os intérpretes apontam que pode ter ocorrido um pequeno erro de copista, e o nome correto desse sacerdote seria Aimeleque. Aques, rei dos filisteus de Gate na época de Davi, é chamado de Abimeleque no título do Salmo 34. Essa referência parece ser um forte indicativo de que Abimeleque seria realmente um tipo de título real usado pelos reis filisteus.